Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje, eu sempre falo que é um sábado de luxo, mas hoje é um sábado de muito luxo. Estamos aqui em Porto Alegre, a capital do sul do mundo, e estou recebendo aqui só amigos. Esse final de semana aqui gravando vai ser só confraria. Então hoje estou recebendo aqui meu querido amigo de longuíssima data. Já jogamos pelada junto, nunca perdi para ele, Altair Toledo, sócio de consultoria tributária da KPMG. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Augusto. É uma honra estar aqui com um amigo especial como você, que, enfim, nós vamos falar que tem muitas histórias boas, né? Com certeza. Mas muito obrigado, é uma honra estar aqui, especialmente com a lista que eu vi, que tá aí. Pô, a lista tá boa aí. Peso pesado, né? Lato, Ana Yurgel, né? Pô, Peso tá muito pesado. legal, muito legal. Toledo, meu caro, a gente tomou uma decisão um tempo atrás de tornar esse podcast itinerante, porque eu comecei gravando em Curitiba, porque moro lá, e depois tem muitos convidados de São Paulo que a gente queria convidar, então era muito mais fácil eu até São Paulo, comecei a gravar então lá e convidar diversos amigos. E a gente tem diversos amigos em Porto Alegre, a gente tem no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então essa é a intenção do podcast. A gente vai começar agora a viajar cada vez mais. Nesse final de semana estamos aqui em Porto Alegre. Semana que vem estaremos de novo em Porto Alegre, gravando 5, 6 episódios num sábado. No pain, no gain, né? Mas, meu caro, estou muito feliz de te receber por aqui. Eu queria começar te perguntando sobre a tua trajetória, né? O que te trouxe até aqui, onde é que estudou. Eu sei que tem um monte de história interessante aí, onde é que trabalhou. Como é que tu te tornou, meu caro, um sócio de Tex da KPMG? Olha, eu comecei lá na roça, né? Eu sou filho de agricultores, Uhum. uma família humilde lá bem do interior. Para você ter uma ideia, não tinha escola quer dizer, a escola mais próxima era 3 quilômetros. 3 quilômetros para um lado tinha a primeira, quarta série, na época, hoje chama de ensino fundamental, né? Até a oitava. E, por outro lado, mais 3 quilômetros a escola de ensino tudo fundamental, mas na época era primeira, quarta, quarta, oitava. Sim. E a partir daí não tinha mais onde estudar, então eu tinha que me mudar para algum lugar, para uma cidade maior, né? Uma cidade maior não, é uma cidade, porque eu morava na roça. Sim. E aí a minha família um dia voltou da missa e minha mãe falou, olha, tem a possibilidade de você ir para o seminário, porque lá no seminário você pode estudar e tal. E aí fui para o seminário, né? Sim. Fiz o que hoje é ensino médio no seminário. Passei lá 3 anos, foi talvez a melhor escola da minha vida. Morava lá, dormia lá. Morava lá, dormia lá. Uhum. Né? Tem muita história boa do seminário para contar, acho que não, né, não vamos explorar isso aqui, mas o fato é que o seminário foi a melhor escola no sentido de disciplina. A gente tinha um dia, todo dia tinha um período lá que você tinha que parar para ler a Bíblia, interpretar, explicar para as outras pessoas. Então, hoje, quando a gente lê assunto tributário, lei tributária, é quase uma barbada comparado com o que era, né, ler a Bíblia, interpretar e explicar para os demais. Então, aquilo me ajudou muito, quer dizer, aquilo fez parte da minha formação, especialmente no que diz respeito à leitura e interpretação de texto e poder transmitir isso para as outras pessoas. Depois do seminário, eu acabei trabalhei com um advogado, fui uma espécie de secretário do advogado ali, trabalhava em paralelo numa churrascaria como garçom, porque o salário do advogado não era suficiente, então eu fazia um bico na hora do almoço lá para ganhar o almoço. Que legal. Né? E aí, depois daquele advogado conectou com uma empresa em Curitiba, que existe até hoje, inclusive vai virar cliente agora, eu estive lá semana passada falando com eles, uma baita empresa. E aí essa empresa era auditada à época pela KPMG. E aí eu tive meu primeiro contato com a auditoria, não fazia nem ideia do que era auditoria, né? E aí o pessoal estava me auditando e tal, e vieram conversar comigo. Achei bacana, né? Né? Tem um status, né? Ali, né? Né? A pessoa chega, né? Especialmente na época vinha de terno, com um notebookzinho, né? Ninguém tinha notebook ainda na época, né? E aí eu acabei que eu entrei para a KPMG, entrei na auditoria, fiquei 1 ano na auditoria. Fiz uma migração de carreira para o Tex, que foi a melhor decisão da vida em termos de carreira. Foram quantos anos na auditoria? Apenas um. Foi só o primeiro, né? Mas aí o pessoal percebeu que eu tinha uma certa afinidade, até por conta da época de seminário, de leitura, interpretação, percebeu que eu tinha uma certa afinidade ali. E aí eu lembro o Panseri, que era um meu encarregado, a gente foi ele tinha uma reunião com um cliente lá, isso foi em 97. Você vai lembrar que acabado de sair a legislação de preço de transferência. Sim. Ele virou para mim um dia e falou, Lei 9.430 de Lei 96. 9.430 e tinha uma IN, que é o 200 e alguma coisa. IN 32. 32, depois veio a IN 38 e depois veio a IN 243. Foi isso. E a IN 32, ele virou para mim e falou assim, olha, nós vamos numa reunião com um cliente amanhã e eu preciso que você leia essa IN para a gente discutir com o cliente. Você imagina, né? Eu falei, bom, né,
bem mandado, né? Sim. Fui lá, li a iene, cheguei no cliente e discuti com o cliente. Claro, né? Em terra de céu, quem tem o olho é rei, né? Sim. Ninguém entendia nada daquele negócio. Eu fui lá e aí eu comecei a me aprofundar no tema e o Panseri, né? O meu encarregado da época, percebeu aquilo e falou: olha, eu acho que você tem uma vocação pro Tex aqui e tal. E acabou que eu migrei. Depois fui fazer um trabalho, enfim, com o gerente da área tributária e migrei pro tributário. E aí tô até hoje, né? E claro, aí lá se vão 27 anos de KPMG, 26 no tributário, e nesses 26 eu fiz muitas coisas diferentes, né? A gente fala muito de, tem que mudar de emprego cada X tempo, né? Sim. Eu, ao longo dos 26 anos, eu fiz muitas coisas diferentes. Cada fase, você viveu bastante isso, né? Na tua época de Big Four também. Aliás, Big Four, hoje, né, Augusto? A gente começou na época de Big Six, né? Isso. Hoje é Big Four. Mas o fato é que ao longo da carreira, não é, né, a dinâmica é muito grande, né? Você vai mudando, faz uma coisa, faz outra, é consultor, depois vira gerente, depois vira diretor, sócio, e cada fase é uma fase diferente. Eu mudei de cidade, né? Eu vim de Curitiba para Porto Alegre, estou aqui em Porto Alegre há 22 anos praticamente já. Então, são muitas mudanças dentro da própria KPMG, muitas experiências diferentes. Então, foi assim que eu cheguei à KPMG. E tem um negócio interessante que eu gosto sempre de falar. Eu estava nessa empresa que era cliente da KPMG e o diretor financeiro ganhou 2 tickets na época, dados pela KPMG, que era um programa, um patrocínio de um programa cultural, né, da KPMG, que era um negócio com apresentação de piano, violino. Eram 3 caras maravilhosos, um pianista, um violinista e um maestro, com uma orquestra, chamava Projeto Solo Brasileiro da KPMG, e faziam interpretações de músicas populares e músicas eruditas. E ali foi talvez o meu primeiro contato com música clássica. Eu entrei no teatro e eu fiquei muito impressionado com aquele negócio. Porque eu nunca tinha visto. Que era? Foi no Guaíra, lá em Curitiba. No Guairão, E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar nessa empresa. Porque eu já estava começando a entender o que era a KPMG. Eu falei, vou trabalhar nessa empresa. Que legal. E aí saí dali, entrei no processo de seleção. E no meu primeiro dia do processo de seleção, eles fizeram uma apresentação do que era a KPMG. Não, a KPMG é isso, é aquilo, e você começa como trainee, você pode chegar sócio. Eu falei, pode chegar sócio, cara? Que troço sensacional, né? Sim. E aí botei aquilo na cabeça, e aqui eu acho que talvez para quem está começando na carreira, né, Augusto, acho que vale a pena falar, eu nunca tive dúvidas de que eu queria ser sócio da KPMG. Eu falei, eu vou ser sócio dessa empresa, e trabalhei muito para isso, né? E claro, isso me traz muita realização. E eu costumo dizer o seguinte, mesmo aquele cara que não quer se tornar sócio, você, por exemplo, migrou para uma carreira executiva super bem sucedido, mas se você não tivesse trabalhado na Big Four com a visão, né, de querer ser melhor, porque você quer ser sócio, você quer fazer o melhor, você quer progredir, crescer, você talvez não seria vice-presidente da Volvo. Porque o fato é, quando você mira um negócio e fala, cara, o que eu preciso fazer para ser sócio? Eu preciso melhorar meu conhecimento, preciso melhorar como pessoa, preciso crescer, preciso amadurecer. Cara, se você não tiver espaço, porque às vezes é uma questão de espaço para ser sócio de uma Big Four, você vai ser o que você quiser fora da Big Four, né? Ou, quer dizer, dentro do nosso mundo, né, corporativo, porque o aprendizado ele é muito, muito intenso, o aprendizado é muito... E o aprendizado em todos os sentidos, né? Como você lida com o cliente, como você lida com situação de estresse, como você forma pessoas, como você lidera pessoas, como você faz negócio, como você gerencia risco, como você gerencia crise, como você, né, apaga um incêndio. Né? Então, assim, acho que falei demais já, Augusto. Não, tá. Não, tu tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, porque eu, quando entrei na carreira de auditoria, eu também queria ser sócio. Eu não saí. Existem muitas pessoas que saem por alguma insatisfação, e eu não sou esse caso. Né? Eu sou um entusiasta da carreira em Big Four. Eu sempre digo que estudante de contabilidade, ele não tem outra carreira melhor. A gente pode até avaliar o administrador, o advogado, que tem um leque sensacional. Mas o estudante de ciências contábeis, ele não tem nenhum começo melhor de carreira que não seja a auditoria. Quando a Deloitte fez 100 anos no Brasil, eu fui convidado para aparecer no livro dos 100 anos, e lá eu escrevi o seguinte, a Deloitte me deu a disciplina profissional. Deloitte, Andreessen, né? Aquela coisa assim de trabalhar bastante, de atender o cliente, de estudar bastante, né? Então, assim, acho que a auditoria, independentemente de qual auditoria, realmente você aprende muito. E era assustador ver, eu, contador, você também, você via administradores, economistas que não entendiam contabilidade, e em 2 semanas
no famoso CBC, Curso Básico de Contabilidade, eles saíam fazendo consolidação de balanço, equivalência patrimonial, conversão FASB 52. Cara, é um negócio incrível isso, né? É incrível, o treinamento é muito intenso e tanto o treinamento esse em sala de aula, que isso mudou um pouco, infelizmente, hoje, por uma série de razões, ele virou um treinamento remoto. Eu, particularmente, não gosto muito, mas enfim, é assim. Mas tanto esse treinamento de se sentar e ouvir e tal, quanto o treinamento na prática, né? Porque você convive ali com os melhores profissionais. E quando eu falo os melhores profissionais, eu não estou falando só do lado do prestador, né? Só do lado da Big Four. Estou falando do lado do cliente também, porque imagina o seguinte, quando que um cara, né, uma pessoa lá, um profissional que está no começo da carreira vai ter a possibilidade de sentar com o CFO de uma empresa e discutir com o cara e questionar e tal. Isso só numa Big Four, porque se o cara entra na empresa, tem uma distância muito grande, né, para ele falar com o CFO. Ele vai falar com o analista, que vai falar com o supervisor. Não, na Big Four ele está ali, ele muitas vezes é obrigado a sentar com o contador, com o controller, com o head de tax, com o CFO, e traz uma exposição. E claro, e é aprendizado, não tenha dúvida, né? Eu tenho clientes que brincam que eles é que deviam mandar a fatura do treinamento. Isso, né? lógico. Porque tem muito aprendizado, né? E, então, assim, eu acho que esse negócio realmente muito intenso, o crescimento é muito acelerado. E, claro, aí um cara que nunca viu contabilidade, um advogado, a gente contrata muitos advogados, administradores, etc. O cara nunca viu contabilidade e aprende contabilidade e aprende de fato porque está vivendo aquilo no dia a dia. E tu fizeste contábeis, né? Fiz contábil. Eu sou um advogado frustrado, Augusto. E assim, não tenho nenhuma frustração de verdade, mas quando eu trabalhei nessa empresa antes da KPMG, eu tinha trabalhado com um advogado, fui para essa empresa e o meu objetivo era fazer direito. Mas eu queria fazer direito na Federal do Paraná. Né? E não tentei nenhuma outra, até porque não tinha nem de onde tirar o dinheiro para pagar a faculdade. Então, falei, vou fazer na Federal. É óbvio que eu não passei com um ensino básico ali, precário, etc. Não passei e tinha que fazer muito cursinho para passar. E aí o contador da empresa me chamou e falou, eu sei que você quer fazer direito e tal, mas olha só, por que você não faz contábeis? Curso de contabilidade tem um monte de coisa de direito, depois você vai para o direito, aí tu já elimina um monte de cadeira, você sabe que já está ganhando dinheiro, você pode pagar uma particular. Falei, vou fazer contábeis. E entrei para contábeis, né, e me achei na contabilidade, fui muito feliz. Inclusive, fiquei entre os 3 melhores, apesar de não ir para aula por conta das viagens, né? Fiquei entre os 3 melhores alunos, porque eu realmente gostei muito do curso de Ciências Contábeis. E depois que eu já estava formado, já estava aqui em Porto Alegre, já era gerente da KPMG, eu falei, quer saber, agora eu vou fazer direito. E aí comecei lá na Uniriter, na Orfanotrófio lá. Só que aquele troço, a localização ali, você conhece bem, não é boa, né? E aí, muito trabalho, correria, chegava atrasado na aula, aí chegava, às vezes não tinha lugar para estacionar o carro, tinha que deixar o carro na rua. Falei, não, vou deixar o carro na rua aqui. Acabou que eu desisti por essas questões. Aí depois fui para a PUC também, mas no final das contas, resumindo, tentei fazer direito 3 vezes e desisti. E agora eu casei com uma advogada, então eu tô tranquilo que... Tudo por tua conta, Esther. Muito bom, muito bom. Isso aí. E, Toledo, me diz uma coisa. Você, nessa trajetória de 26, 27 anos, você viu muita gente crescer, muita gente não crescer. Eu queria saber o que forma o bom sócio de consultoria tributária, na tua opinião? Olha, Augusto, eu vi muita gente crescer. Eu tenho, orgulho de dizer que da minha turma de trainees, né? Quando eu falo minha turma de trainees, tem uma turma grande, que é a turma Brasil, mas tem uma turma ali de Curitiba, que nós éramos 10 trainees. Olha, tem 2, 3 casos ali que a pessoa saiu assim, falando, não quero vida corporativa, eu quero... O caso era uma mulher, inclusive, falando, eu quero ter filho, quero cuidar da família. Tá bem, né? Decisão dela lá, não quis fazer. Mas quem quis seguir... Cara, tá todo mundo muito bem posicionado, né? Seja como sócio da KPMG, eu acho que daquela turma de 10 eu sou o único, até esses tempos tinha mais um outro que acabou saindo, mas na turma Brasil tem vários da minha turma que vieram sócios, mas os que não viraram sócios, mas trabalharam né? Era até esses dias diretor, COO aqui do Banco de la Relanden, outro estava no HSBC de Londres, outro eu falei ontem com ele estava em Toledo, na Espanha, mandou uma foto, eu lembrei de você e tal. Que está nos Estados Unidos, foi diretor da Johnson Controls lá em Milwaukee. Então, assim, todo mundo bem sucedido. Agora, tentando responder o que faz um bom sócio, né? O que faz você virar sócio? Eu acho que tem três questões muito relevantes, assim, 3 pilares relevantes. Primeiro é relacionamento.
relacionamento, ele é imprescindível. Você não consegue virar sócio, você não consegue fazer nada se você não constrói relacionamento. E quando eu falo construir relacionamento, é relacionamento genuíno. Né? E o nosso exemplo, eu gosto de lembrar, Augusto, porque é o seguinte, quando a gente se conheceu, você era meu concorrente. Sim. Né? A gente foi lá, jogou bola junto, putz, gostei do Augusto, né? Foi aquela Sim. coisa, né? Eu criei uma admiração ali Recíproca. Recíproca, obrigado. E o que acontece? Eu nunca passou pela minha cabeça que você um dia viraria meu cliente, cara. Uhum. E agora, aqui né, me recebendo aqui no teu podcast. Para mim era uma relação pura. Eu gostava de você, gostei de você e assim foi. E isso eu tenho outro caso lá, por exemplo, de um amigo meu que agora também está nos Estados Unidos, também está em Milwaukee, por acaso. Que esse cara era ele tinha uma posição de analista contábil numa empresa lá de Caxias do Sul. Ele tinha vindo de São Paulo e tal. Assim, eu era gerente da KPMG, fui lá, gostei do cara, pá, relação legal, o cara me ajudou, né, consegui informação que precisava, não sei o quê. O cara saiu daquela empresa, foi para outra empresa, me ligou, falou, pô, Toledo, preciso da tua ajuda, cara, ele não fazia fiscal, ele fazia contábil. Pô, eu tenho que fazer aqui um negócio fiscal aqui, e eu não sei, e putz, você pode me ajudar, só que é o seguinte, a empresa aqui é uma empresinha, não tem como te contratar. Falei, pode, lógico, te ajudo, você é meu amigo, então não sei o quê. Mandei lá uma planilha de apurar, como é que apurava o PIS/COFINS, né? Planilha para ele, ajudei o cara. Todas as empresas que ele passou depois viraram meus clientes. Olha só. Todas, sem exceção. Uhum. E ele chegou aqui numa posição de controller South America de uma grande empresa americana e depois foi para os Estados Unidos, para uma posição também bem relevante lá nos Estados Unidos. Todas elas foi meu cliente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para... Se você está na carreira, se você quer virar consultor, quer virar sócio, começar a construir relacionamento por interesse não vai funcionar. O relacionamento tem que ser genuíno, você tem que gostar de pessoas. Sim. Né? E gostar de pessoas é tratar todo mundo bem. Eu sempre falo assim, cara, você tem que saber o nome da tia do cafezinho. Isso. Né? Que lá no escritório é a dona Dora. Até brinco com ela, porque tem uma música do Roberto Carlos que é da Dorinha, lá eu sempre brinco com ela. Você tem que saber o nome das pessoas, você tem que conhecer, você tem que gostar da pessoa, tem que interessar pelo que ela faz, pela família. Olhar nos olhos. Olhar nos olhos. E tem muita gente que é um relacionamento puramente interesseiro. Esse cara que é interesseiro, ele só quer falar com o CFO, com o vice-presidente. Cara, isso você não consegue construir profundidade, você não consegue construir relacionamento de longo prazo assim. Exato. Então, o relacionamento, e eu falo pro meu time sempre, cara, quando você é consultor, né, você tem que se relacionar bem com os analistas ali da empresa. Sim. Porque esses caras, se você criar uma relação verdadeira com esses caras também vão crescer. Bom. Não é só na Big Four que você cresce. Né? O ritmo é um pouco diferente, mas as pessoas crescem, são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, são pessoas bem formadas, né? E essas pessoas vão crescer. E quando esse cara for diretor, se você tratou ele bem quando ele era analista... Ele vai lembrar. E se você não tratou bem, ele vai lembrar ainda mais. Né? Sim. Então, assim, o primeiro ponto acho que é relacionamento, né? Talvez não seria nessa ordem, mas o relacionamento ele é a vida inteira, você constrói a vida inteira. Tem que ter conhecimento técnico, né? Claro que a relação com conhecimento técnico, a necessidade do conhecimento técnico vai diminuindo à medida que você vai crescendo, porque você começa a assumir certas funções. A gente tem sócios que são muito bons técnicos. Eu já não me acho um cara tão bom tecnicamente, acho que já fui muito melhor tecnicamente. Eu acho que eu tenho o privilégio de ter um grupo de sócios que trabalha comigo, que é pessoas brilhantes, e esses caras me socorrem, né? Então, assim, quando o tema começa a apertar, eu falo, peraí que eu vou chamar um cara do meu time aqui que conhece muito melhor do que eu esse assunto. Então, eu tenho um grupo de sócios muito bons. Mas o fato é, o conhecimento técnico ele é importante. É ele que te leva, né, juntamente com outras coisas, mas sem o conhecimento técnico é vazio. Porque você vai sentar com o cliente para discutir, você vai almoçar com o cliente, o cara não quer falar de assunto técnico, né? O cara quer falar da vida, dos filhos, da viagem, não sei o quê, né? E o nosso presidente, o Charles Crick, sempre fala um negócio interessante. Você precisa ser uma pessoa interessante. Isso. Então você vai almoçar com o cara, você tem que saber falar de livros, tem que falar de filme, tem que falar de viagem, de vinho, de um monte de coisa. Agora, se o cara virar para você e querer começar a conversar tecnicamente, vai para uma reunião, querer conversar tecnicamente, ou mesmo no almoço, se ele tiver um assunto que ele precisa resolver, e você não tiver conteúdo para entregar, acabou. Você não passa você não tem uma oportunidade de fazer uma segunda reunião. Isso não significa, e você fala bastante isso, que você precisa ter a resposta para tudo, né? Muitas vezes você não tem a resposta. Fala, olha, isso aqui eu acho que é por aqui, por isso, mas deixa eu... Né? Essas vezes você não tem, você fala, não, vou checar aqui e vou voltar. E aí você tem que voltar com o cara. Mas o fato é, você não pode ser um cara vazio tecnicamente. Então, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter o relacionamento. E o terceiro ponto, que está um pouco conectado com o relacionamento, é a questão de pessoas. Né? O cara não chega à sociedade se o cara não tiver uma boa habilidade na liderança de pessoas. E eu falo isso para todos os níveis. Se o cara é um encarregado,
né? O cara, o consultor pleno, o consultor sênior, eu falo, cara, você precisa cuidar da tua equipe. Você precisa cuidar do trainee, você precisa cuidar do júnior, você precisa treinar esse cara, você precisa, né, formar esse cara, porque sem esse cara você não vira gerente. Não gira. Se esse cara subir, você sobe também. Não é se você sobe, ele sobe lá, não. A gente tem que ter encarregado para poder ter gerente, senão não dá para ter gerente. E pro gerente é a mesma coisa. Cara, se o gerente não fizer uma boa formação do time de baixo, ele não vai virar sócio. Sim. Porque o time não suporta ele. Não suporta no sentido de não dar a sustentação ali. E tem um aspecto aqui que é muito importante, que é assim, eu já vi acontecer na KPMG, já vi acontecer no meu time, né? E é um exemplo bem simples. O cara tá fazendo um projeto, dá um problema no projeto, você vira pro cara e fala, cara, o que é isso aqui? Aí o cara, não, porque aquele cara lá, começa a apontar dedos. Cara, é o pior jeito de você, ou o jeito mais fácil para você perder a confiança do time. Porque se o cara, se o gerente que tá ali vira e fala, não, verdade, fizemos errado, né, posso falar a palavra não aqui, mas fizemos né, cometemos aqui um erro aqui, vamos resolver. Cara, beleza, cara. Eu sei que não foi ele, né? Eu sei que... Mas o cara não precisa ele dizer assim, não fui eu, foi o time. Cara, então assim, relacionamento, técnico, pessoas, eu acho que são as 3 características. Eu até tinha notado, e saber ouvir eu tinha colocado também. Saber ouvir. Mas aí tá relacionado com as pessoas, com o cliente, tá conectado com essas 3 áreas também, que é o seguinte, o sócio precisa saber ouvir. Ele precisa saber ouvir o cliente, porque às vezes o cara vai na reunião e o cara quer falar, mas é o cliente que precisa falar primeiro. Sim. Você precisa entender o que o cara quer. Você não pode chegar lá com o negócio, né, engavetadinho, encaixotado e falar assim, ó, eu vim aqui te vender isso. Você não vai vender nada pro cara. Você precisa entender qual que é o que o cara está passando naquele momento, qual é a necessidade do cliente, qual é o desafio que ele está enfrentando e como é que você pode ajudar. Depois de o cliente falar, se você tiver ali um negócio que vai agregar, ok, senão você tem que falar, bom, beleza, vou pensar no que você falou aqui e vou atrás da solução. Porque muitas vezes a gente não ouve, né? E isso vale para o time também. Sim. Tem que conversar, né? Tem que circular, tem que ouvir as pessoas, tem que fazer aqueles encontros com o time. Eu particularmente não gosto muito do encontro muito coletivo, porque às vezes um cara tem um problema que o outro não tem, e aí, né, quando um fala, o outro fala, mas eu também tô, né? Eu prefiro as conversas mais individuais e ultimamente tô devendo um pouco isso pro time, mas eu fazia um processo, muito antigamente, Augusto, a gente tinha um negócio na KPMG chamado Avaliação 360. Era um processo formal. Sensacional. Todo mundo entrava, dava a opinião, de cima, de baixo, do lado. Era maravilhoso. Só que esse processo, por alguma razão, foi extinto na KPMG e eu mantive a prática, só que de uma forma diferente. Como não tinha estrutura, eu chamava cada um. Eu falava, cara, vem cá, me fala aqui desse gerente, ou desse encarregado, ou desse sócio, o que você acha, qual a tua visão? E fazer, porque assim, de cima para baixo, no sentido de o cara avaliar o subordinado, a gente continua com o processo formal. Então esse eu não preciso fazer, mas o outro de baixo para cima eu segui fazendo. Sim. E você aprende muita coisa, muita coisa. Tem muita coisa legal que vem dessas conversas que você fala, putz, isso aqui eu preciso tratar. Então, se você não souber ouvir, também não tem a confiança do time. O time precisa saber que pode contar contigo, que ele pode chegar e te falar. E aí, saber ouvir também tem um negócio importante, que às vezes eu falo, especialmente pro sócio. Cara, se o cara veio, por exemplo, às vezes lá o profissional não tem muita liberdade com um sócio. Já aconteceu com a gente, aconteceu recentemente. Sim. Ele procura o outro sócio e fala, cara, olha só, eu tô com uma dificuldade com aquele sócio desse negócio aqui. O que o cara tem que fazer? Tem que ouvir, chamar o outro sócio e falar, olha só, né? Tô com uma situação aqui, o pessoal tá reclamando, e se for um caso específico, a pessoa reclamou disso. Esse cara aqui que ganhou ali um presente, cara, uma baita oportunidade de resolver um problema. Sim. Se ele não entender que aquilo ali é uma oportunidade de tratar aquilo de uma forma correta, ele vai estragar todo o negócio. Porque se ele virar e aí chamar o cara aqui, né? Sei lá, um gerente falou com um sócio sobre o outro. Os sócios conversaram para resolver o problema. Sim. O sócio vem aqui e chama o gerente frita o gerente. E frita o gerente, cara, ele acabou. Sim. Confiança perdida. Então, assim, esse ouvir também é importante, nesse sentido também é importante, porque o cara tá te trazendo. E eu sempre gosto de contar uma história, Augusto, e até você tinha falado que ia perguntar negócio de erro, né? Eu, quando vim para Porto Alegre,
eu acho que eu tinha me tornado um pouco arrogante ali no sentido das pessoas, né? Apesar de toda a minha passagem pelo seminário, apesar de ser um cara da roça, eu acho que no momento eu perdi um pouco a mão ali no negócio. Uhum. E eu perdi o jeito de tratar o time. Então, virei gerente, né? Primeiro ano de gerente, terminou o ano ali, avaliação 360. Quando eu li a avaliação 360, eu Levou uma lambada. falei, cara, primeira reação, Sim. eu vou descobrir quem foram os Sim. que escreveram esse negócio e vou mandar todo mundo embora. Isso, né? isso. Primeira reação foi assim, de raiva, Sim. né? Eu fui para casa, passou um dia, passou 2 dias, eu falei, cara, e se esses caras tiverem razão? Uhum. Será que eu não tô fazendo isso mesmo? Será que eu não tô sendo um cara que trata mal o time, que fala, né, de uma forma não adequada? Uhum. E aí comecei a pensar. E comecei a observar. E percebi que, de fato, o que eles estavam escrevendo ali era verdade. Uhum. E falei, eu preciso mudar. Então, olha o presente que o time me deu. Sim. Né? Hoje em dia eu falo pro pessoal, cara, você não tem... Você pode falar o que você quiser. Pode vir me criticar à vontade. Claro, aquilo ali era anônimo, né? Mas hoje em dia, como não tem mais, eu falo pro pessoal, cara, me fala. E chamo, às vezes, especialmente os sócios, os gerentes que estão mais próximos, eu falo, cara, me fala, o que podia fazer, o que eu poderia fazer diferente? É O que eu verdade. deveria mudar? Sim. Porque aquilo ali foi um presente no sentido de que eu comecei a mudar, né? Eu comecei a evoluir, comecei a amadurecer. E é natural, eu tinha 20 e poucos anos, naturalmente você tem que amadurecer. E aquilo ali foi uma baita forma. E foi muito relevante para mim, porque nunca me esqueço, na minha entrevista de sócio, a primeira pergunta do presidente, que nós não lembro se ele era presidente já, mas enfim, depois tornou presidente que vendia, a primeira pergunta do sócio que me entrevistou foi, escuta, tô aqui com o teu 360 e tô vendo que você tem um problema com pessoas, cara. Como é que você quer ser sócio dessa firma se você não sabe tratar as pessoas? E aí eu falei, olha só, é verdade, eu tive esse problema e tratei o problema, ouvi, entendi, vi que eu precisava mudar e aí eu tive a sorte também de ter tido, já tinha saído a 360 do ano, eu falei, inclusive você pode olhar a 360 desse ano que já não apareceu mais esse problema, de fato, ele é verdade, tá? O problema é resolvido. Então, assim, você imagina, cara, eu não ser aprovado num processo de sócio por me achar arrogante a ponto de não ouvir o que as pessoas estavam dizendo e não querer mudar. Então, Cara, muito legal isso. Sensacional. Não, Toledo, aula, né? Aula. Eu fui te ouvindo e tomando nota de algumas questões aqui. Esse negócio de saber ouvir, nós estamos fazendo isso aqui. Para mim, é muito importante quando eu convido alguém, quem é a estrela aqui? É você. não, pô. É você. As pessoas querem te ouvir. Eu tô aqui todo final de semana. A estrela de hoje é o Primo Lato, já falei para ele. Daqui a pouco ele tá aqui. Mas assim, é você, entendeu? Obrigado. Então, eu preciso ficar te ouvindo. Isso é um ponto bem importante. O segundo ponto, que eu treino muito pessoal. Se o interlocutor tá falando, por mais ansiedade que você tenha, por mais insights que você tem, ouve o que ele tá falando. Porque é muito natural a gente querer interromper, porque você acha, eu vou esquecer isso aqui. Toma nota e tal, mas presta atenção. Porque senão, se você começar a ter insights enquanto outra pessoa está falando, você não está prestando atenção e está perdendo uma oportunidade. E eu sou testemunha que você é um cara que ouve bastante, porque nós já tivemos situações profissionais em que eu te chamei e falei, Toledo, a gente precisa conversar sobre isso. E te falei de uma maneira muito transparente. Eu falei, não, vou corrigir isso aqui, fazer assim, assim, assado. Então, vale tanto com a equipe quanto com os clientes, ou até principalmente com os clientes, né? Um outro ponto que eu achei bem legal que você comentou, a questão daquele líder que aponta. Não, mas não fui eu, foi outro. Então, esse é um ponto bem importante. O bom líder é aquele que, diante do erro, ele diz assim, como ou por que isso aconteceu? Porque ele quer arrumar o processo. E o líder que não serve, o líder que vai fazer um voo de galinha e vai se dar mal na carreira, é aquele que diz, quem? Pode anotar. Anota isso e começa a prestar atenção. O líder medíocre, que não serve, é aquele que vai perguntar, quem foi? E o bom líder vai perguntar, como? Por quê? Porque ele foca no processo, né? Então, eu achei sensacional essa questão. E eu achei muito legal você colocar, né, os pilares que te trouxeram até aqui, porque é muito natural, Toledo. Eu, durante muito tempo, nadei e ganhei, perdi medalha. Eu lembro, assim, que nas vezes que eu perdia, eu aprendia mais. Porque eu pensei assim, eu errei a virada, eu errei a braçada, eu cansei, Então, você
presta atenção nos erros quando você erra, né? E quando você acerta. Então, quando eu te perguntei, o que faz um bom sócio? Você é sócio. Talvez você pense, não sei, eu estou aqui. Então, você sabe por que chegou até aí. Isso é muito importante, a pessoa saber por que chegou até aqui. Quando acerta, quando ganha, né? Então, a maior armadilha que tem para o medalhista de ouro é, cara, reflita por que você ganhou. E não faça isso só quando perdeu, né? Então, é muito importante essa questão. Cultura de confiança que você colocou é fundamental. Eu falo com meus mentorados que sem cultura de confiança você não consegue dar um feedback. A pessoa vai ver aquilo e pensar assim, o Toledo estava esperando por isso. Realmente, o cara é muito sacana e tal. Então, assim, não consegue. E o feedback, né? Você vai um presente, né? Você precisa realmente valorizar esse tipo de situação. E a arrogância, ela... Eu acho que acontece com quase todo mundo. Eu lembro em 2 situações na minha carreira em que eu fui arrogante. Quando eu virei gerente de Big Four, eu me achava o dono do mundo, com 26 anos. E eu acho que eu mandei muito mal durante alguns meses, assim. E depois, quando eu fui para a Renault, aos 31, 32, para ser head, eu também me achava o cara, só porque eu ganhava 4 carros por ano, quer dizer, executivo e tal. Eu fiquei bobalhão também durante alguns meses, né? E o meu pai sempre conta uma história, que acho que eu já contei aqui, dos grandes generais romanos, quando voltavam das batalhas que eles ganhavam. Então, o povo todo ia para a rua e recebia eles, e eles entravam, né, dentro daquelas bigas, e eram ovacionados, e tocavam presentes, e flores, e coroa, não sei o quê. E dentro daquela biga, agachado, ia um sacerdote. A função daquele sacerdote era, de tempos em tempos, subir e cochichar no ouvido do general: lembra-te que és mortal. Essa história é sensacional. Sensacional, né? Eu nunca mais esqueci disso. Porque, pensa o seguinte, meu pai achou que eu tava bobalhão. Cara, game over, né? Então, assim, meu pai, minha mãe, enfim, meus filhos, minha esposa. Então, muito legal isso, a gente olhar para trás e perceber assim, pô, aquilo ali me atrapalhou mais do que me ajudou, né? E bom que a gente tem essa possibilidade de corrigir esses erros, né? Não, é importante e como é bom ter alguém que dá um feedback honesto, né? Que fala, o cara fala, eu sempre, não é fácil, Augusto, mas eu sempre falo, cara, eu prefiro um cara que venha e me diga uma coisa dura. Eu prefiro estar perto de um cara que me diz uma coisa dura, mas verdadeira, que me faz crescer, Sim, do que o cara que só fica puxando meu saco, falando, mas isso. como você é bom nisso. Cara, Esse cara é perigoso. esse cara é perigoso, É. né? Claro que o elogio sincero, ele é bom, ele é importante, todo mundo gosta. Mas o fato é, a crítica construtiva, ela é muito mais, pro crescimento, ela é muito mais relevante. Sim. Porque isso, você fala, peraí, se eu, né, o teu pai lá falou que, peraí, meu pai tá falando assim, né? Eu preciso prestar atenção. Sim. Se alguém escreveu que na minha avaliação que eu preciso prestar atenção, Uhum. né? Porque se eu quero crescer, porque eu posso ficar um cara medíocre, tá bem? Mas Isso. se eu quero me tornar um cara melhor, eu preciso prestar atenção e ouvir os feedbacks, por mais difíceis que eles sejam, né? E vou te falar, não foram muitos feedbacks difíceis. Muitos. E, né, a gente recebe isso a toda hora, concordo contigo, é um presente. E não é simples. O primeiro momento é o de raiva mesmo. Você tem que botar a cabeça no travesseiro, pensar sobre aquilo, pensar, cara, acho que estão com razão. Então, eu concordo contigo. E Toledo, quem é o tipo de profissional que não funciona trabalhando contigo? Olha, eu acho que vou te falar do que funciona, que é mais fácil por exceção, né? Sim. Assim, eu acho que o cara, para trabalhar comigo, ele tem que ter boa vontade. Em primeiro lugar, cara, boa vontade. O cara que tem boa vontade, ele vai aprender, ele vai crescer. Então, Sim. boa vontade, um cara que gosta, que é curioso, né? Um cara que procura jeitos diferentes de fazer as coisas, né? É um cara que não está muito preocupado assim, cara, eu quero aprender, eu quero, né? E não assim, eu quero ser promovido. Não. Primeiro aprende, cara, que você vai ser promovido. Né? Tem uma frase famosa que fala, se você trabalha mais do que te pagam, logo vão te pagar mais do que você trabalha. Tem alguma coisa assim, né? E eu acho que é isso. Fake until you make it. É isso. Então, assim, para mim, o que eu sempre gosto de lembrar de uma história que eu passei, e claro, né, eu gosto de contar essas histórias porque elas são ilustrativas. Eu trabalhava numa empresa nessa empresa antes da KPMG, e eu era office boy. E aí, minha função era ir para banco, fazer pagamento, não sei o que e tal.
só para o pessoal mais jovem aí, né, Augusto? Já teve uma época que para fazer um depósito bancário, a gente pegava um cheque, uma guiazinha de depósito, ia até o banco, né? Esse negócio de Pix, disso aí não foi sempre assim. Não foi. Mas, e aí, qual que era, assim, o que me foi atribuído ali? De manhã eu chegava no escritório, recebia a lista dos pagamentos do dia, datilografava o cheque, né? E, aliás, o seminário me deu mais essa herança, porque eu fiz curso de datilografia. Que espetáculo. E às vezes eu vejo... ASDFG. É isso mesmo. E às vezes eu vejo o pessoal fazendo assim, né? E eu falo, cara, se você usasse os 10 dedos, você faria em 1/10 do tempo. Lógico. E aí, enfim, datilografava lá as guias de depósito. E era uma pressão, porque assim, eram muitos pagamentos. Era uma empresa grande, tinha um volume alto de transportadora, de produtor de soja, que vendia soja, etc. Era um volume bastante grande. E eu passava lá amanhã fazendo a datilografia da guia do depósito, que era um papelzinho escrito o nome do cara, CPF do cara, o CNPJ, conta corrente, etc. Fazia o cheque, juntava tudo e à tarde almoçava e ia para o banco fazer os pagamentos, depósitos. Aí, como eu estava ficando muito corrido, eu pensei, cara, se eu fizer esse negócio antecipado? Aí eu chegava da escola de noite, acho que eu fazia cursinho. Aliás, isso é uma coisa interessante. Eu morava na empresa, né? Quando eu fui para Curitiba, eu não tinha onde morar, não tinha condição nenhuma. E aí cheguei lá e fui fazer a entrevista com o seu Alfredo, né? Que até hoje ele ainda está na empresa lá. Aliás, eu fui para Curitiba, não consegui encontrá-lo porque ele não estava lá. O filho dele já é o presidente da empresa, falei com o filho dele. E aí o seu Alfredo me entrevistou e falou assim, quanto é que tu ganha lá no advogado aí? O Paulo Jareta, aliás, foi um cara... Aliás, isso é um negócio importante, Augusto. Estou fazendo um parênteses, Gratidão. né? Gratidão. Cara, eu vi você falando no livro sobre isso também, né? Que a pessoa te ligou lá e tal. Cara, eu tive pessoas que me ajudaram muito na vida. O Paulo Jareta é um cara que me ajudou muito. Porque quando eu quis sair do seminário, ele me contratou, pagava lá um salário pequenininho, mas, cara, eu não tinha onde morar. Ele falou, não, mora aqui no escritório. Vem morar aqui. Eu te arranjo era uma casa, né? Fica aqui, né? Não te preocupa com isso. Quando eu fui para Curitiba falar com o seu Alfredo, a mesma coisa. Ele falou, quanto é que tu ganhava? Quanto é que tu ganha lá no Jareta? Sei lá, salário mínimo. Mas ele me dá lugar para morar, né? E para mim, né? E ele falou, não, mas eu te dou lugar para morar também. Olha só. E era uma casa ali no Água Verde, na Getúlio Vargas. Era uma casa mesmo, uma antiga, tinha sido uma residência. No fundo da casa tinha uma suítezinha que era da empregada. Quartinho e banheiro. Sim. Ele falou assim, tu pode morar lá. Aí tu cuida do jardim aqui nas tuas horas vagas, né? Em pagamento e trabalha, enfim. Aí, quando eu voltava para a casa do cursinho, eu estava em casa, mas estava também no escritório. Sim. Né? Porque aí eu acessava o escritório, porque tinha a cozinha ficava dentro do escritório. Eu tinha acesso total ali. E eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer voltando à história das guias, eu vou começar a fazer essas guias de depósito no dia anterior. Porque a única informação que eu não tenho no dia anterior é o valor. Então, eu tinha lá, sei lá, transportadora XYZ. Todos os dias eu fazia pagamento para a transportadora XYZ. Então, eu preciso fazer aqui 10 guias de depósito para a transportadora XYZ que eu vou ter por 2 semanas. Sim. Aí, no outro dia, quando chegava a lista, eu pegava a guia da pré-preenchida ali e fazia. Isso foi a primeira inovação que eu né? Depois começou a vir a história dos computadores, impressoras e tal, e eu fui no banco. Cheguei no Bradesco na época e vi que o Bradesco já entregava um formulário contínuo descontínuo não, era um formulário em tamanho A4, mas com aquela coisinha, vai lembrar, o pessoal não sabe fazer aquilo. Impressora, claro. Com os buraquinhos pra você, né, pra puxar, tracionar na impressora. E eu falei, olha aí, eu posso fazer isso aqui no Excel. Eu sei que você não gosta de Excel, né? Não, o Excel me ajudou muito, mas é que ele tá hoje, né? Você evoluiu, né? Lógico. Aí eu comecei a montar no Excel os campos ali para conseguir imprimir certinho. Eu não precisava mais deixar para impresso, porque no dia eu só preenchia o valor, rodava na impressora e eu diminuí para 1/10 do tempo o que eu gastava. Então, isso eu acho legal, perguntando coisas que eu gosto. Mentalidade inovativa. Mentalidade de ser, cara, como é que eu posso fazer melhor? Sim. Porque o que aquilo me proporcionou, Augusto? A partir do momento que eu parei de fazer aquele negócio, passei a gastar menos tempo na coisa braçal, porque não era braçal, era você ficar datilografando a guia a manhã inteira. Eu comecei a ter tempo para aprender outras coisas. Sim. E aí eu comecei a pedir outras atividades. E aquilo foi habilitando para ganhar outras funções. E lógico, tudo é aprendizado. Assim, o que daquilo serviu para a KPMG? Tudo. Sim. A ideia de fazer melhor. Depois eu passei por importação e etc. Aí aprendi uma série de termos, né? Sei lá, a gente usa até hoje drawback, um bill of lading, os incoterms, né?
Quando eu cheguei na KPMG e fui fazer o meu primeiro trabalho na KPMG, eu era um trainee não sabe nada, via de regra, né? Fiz lá o treinamento de contabilidade, tax e tal, cheguei no cliente, lá em Curitiba, fui fazer o trabalho, comecei a fazer pergunta, e era na área de compras, né? Importação, estava dentro de compras, comecei a fazer pergunta pro cara, o Panceli, meu encarregado, falou, pô, como é que sabe isso? Falei, pô, trabalhava com isso na empresa. Sim. Então, tudo assim, isso é uma mensagem que eu gosto de deixar assim, tudo é importante, todo aprendizado é importante. Então, não importa o que você faça. Tudo, por exemplo, fui garçom. Ah, mas o que garçom serviu? O que te agregou na vida? Agregou que quando você é garçom, você aprende a servir pessoas. Sim. E você aprende outra coisa importante. Trate bem o garçom. Sim, com certeza. Isso é fundamental. Sabe que tu consegue entender o caráter da pessoa se ela atende mal o garçom. É verdade. Já aconteceu isso comigo. Tô jantando ou almoçando com alguém e eu vejo a pessoa tratando mal o garçom, eu já fico assim, já entendi quem é. Falou tudo. É isso. Porque assim, o cara que trata mal o garçom, ele se acha um ser superior ao garçom. E na verdade não é. Nós somos todos iguais. Sim. A diferença é que você que está lá jantando no restaurante e não do outro lado da mesa, servindo, você talvez teve mais oportunidade, ou talvez você soube aproveitar melhor as oportunidades, ou ainda, ele é um cara mais jovem que você. Sim. Que não, né? Ou ainda tem caras que optou. Por exemplo, a gente tem aqui no Gambrino, o Zezinho lá, que o cara está há 50 anos no Gambrino, ele optou por aquilo e é feliz fazendo aquilo. Sim. E cara, ele não é inferior a ninguém por isso, né? Não é a profissão que define uma pessoa se ela é melhor ou pior, né? E muitas vezes é uma questão de oportunidade, cara. Sim. Muitas vezes. Não, talvez no meu caso lá, eu era garçom, mas, cara, eu tava de olho em fazer outra coisa. E a oportunidade veio. Sim. Poderia não ter vindo, né? E quando veio, logicamente que aí eu trateria de aproveitar a oportunidade. Aliás, é o conceito de sorte, né? É a união da competência com a oportunidade. Mas tem que estar preparado. Exatamente. Tem que se ir preparando. E, aliás, isso é um negócio que eu também gosto, quando eu falo pro time, assim, vá se preparando para o próximo passo. Né? Você não sabe quando vai vir a oportunidade. E de novo, vou te dar um exemplo da minha carreira. Eu estava aqui no Rio Grande do Sul, tinha um líder regional da área tributária, e eu olhei e falei, cara, se eu quisesse, né, eu pensei, não vou me preparar para ser líder do tributário, eu tenho um cara aqui, né, e, enfim, não quero a cadeira dele, mas eu vou me preparar para ser líder de alguma coisa, né? E aí, chamei, e aqui eu tenho um grupo de pessoas que, o Pedro Anders, por exemplo, que é um cara que eu adoro, que dá conselho desde matrimonial a profissional matrimonial. Estivemos juntos comendo churrasco faz muito tempo, né? É verdade. É lá na casa do Joca. Na casa do nosso amigo Joca. Na casa do nosso amigo Joca. Isso. O Pedro sempre foi um conselheiro para mim, assim, então eu chamei ele e falei, Pedro, o que você acha que eu deveria fazer para... Eu quero crescer, cara, eu quero continuar crescendo. Eu já sou sócio da KPMG, mas, cara, eu acho que tô vendo aqui que tem espaço para fazer outras coisas. E aí comecei a me preparar e aí tinha lá uma oportunidade, o líder regional de mercados, a gente tem uma área chamada mercados, que cuida mais de relacionamento com o cliente e tal, ia se aposentar. Falei, putz, vai abrir essa oportunidade aqui. Começaram a me dar espaço para eu me preparar para ser o líder de mercados. E eu fui me preparando. Sim. Né? Tinha outros candidatos, tranquilo. Mas fui me preparando, e aí o que aconteceu? Acabou que eu virei líder da área tributária. Eu não estava, mas não passava nem de perto pela minha mente ser líder da área tributária. E aí um dia o sócio do comitê executivo que liderava na época a área tributária me ligou e falou, preciso falar contigo, tal. E agora você vai assumir a área tributária. Imagina se eu não tivesse ali naquela fase de preparação. Né? Eu fui me preparando. Se a oportunidade viria, eu não sabia. Mas quando veio, eu estava preparado. Quer dizer, preparado é um pouco arrogância da minha parte. Né? Não, pronto a gente nunca tá, mas assim... Nunca tá, mas eu estava ali já com o caminho andado. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fica esperando, não, mas o dia que me derem a cadeira... Não vão te dar a cadeira se você não estiver preparado. Então, assim, pessoa que quer se dar bem trabalhando comigo, tem que ser curioso, tem que gostar de procurar jeitos mais fáceis de fazer, tem que ter boa vontade, tem que ser uma pessoa fácil de lidar, que trate bem as pessoas e que entenda que você precisa sempre estar um passo à frente, né? Porque o melhor dos mundos é quando você tem um cargo de pleno e já trabalha como sênior. Como você tem um cargo de sênior e já trabalha como gerente. O melhor dos mundos. Né? Agora a gente tem uma política na KPMG que a gente antecipa em 6 meses, não é a promoção para gerente, mas dá as funções, né? Porque quando o cara vira gerente sem nunca ter feito nada, ele apanha um pouco. Então, assim, se o cara já começa 6 meses antes, pega um projetinho, agora você é o gerente desse projetinho, vai entender como é que faz uma fatura, como é que você faz um contrato, como é que você negocia. Conflict check, background check. Tudo isso, né? Vai fazendo antecipado, né? E o cara, quando ele vira gerente,
com esses 6 meses ali, ele já está muito mais preparado. Então, é isso. É você olhar para frente e falar, onde é que eu quero chegar? O que eu tenho que fazer para o próximo passo? Sim. Porque eu tenho certeza, se o cara estiver preparado, se o cara se preparou, fez o que tinha que fazer, tá pronto, e aqui falando de KPMG, se a KPMG não tiver o espaço para o cara, vai ter em outro lugar. Tem. Não tem nenhuma dúvida. O mercado né? ajusta. O mercado, claro. Então, assim, é melhor você estar preparado do que aquela coisa que você está um cargo acima do que você está entregando. Sim. Esse é o pior dos mundos. Né? Especialmente no grupo de consultores, porque se o cara tem um cargo de sênior, mas entrega como júnior, ninguém quer programar o cara. Porque o cara é muito caro e não entrega. E o que acontece com o cara? O cara vai cada vez mais, vai se afundando mais, porque o cara não tem a oportunidade de ser treinado. O contrário, não. Se o cara é júnior e entrega com pleno, sênior, cara, todo mundo quer esse cara. Verdade. E o cara faz muito mais projeto. E quanto mais projeto ele faz, melhor ele fica. Com certeza. E aí o cara vai ter uma dupla, vai ter uma tripla, né? Dupla ou tripla, porque não sabe que é promoção dupla, né? Promoção tripla, isso. O cara às vezes pula um ano, pula 2 anos em um ano, né? Então, é isso. Meu caro, e nesses 26 anos você acompanhou as mudanças aí na indústria. Quer dizer, há 26 anos atrás, você vendia lá uma revisão de DIPJ, que hoje é ECF, você vendia uma revisão de PIS e COFINS, você vendia, de repente, menos diagnóstico ou mais diagnóstico, vendia um planejamento X, Y, Z. Quais são os grandes desafios hoje da consultoria tributária no Brasil? Acho que mudou demais, né? Você, melhor do que ninguém, fala disso, né? Eu acho que a transformação... Em primeiro lugar, hoje, se você não tem tecnologia, você está fora do mercado, né? Então, acho que tecnologia... Toda essa parte de compliance, né, que era revisão de DIPJ, revisão de ECF, essa coisa, isso tudo hoje em dia você faz com tecnologia, né? Claro que você tem que ter gente que conheça, etc., mas é tecnologia. Agora, algumas coisas que tornaram a nossa vida mais difícil. Eu acho que ao longo desses 26 anos, muita gente saiu e montou outras empresas. Isso trouxe uma concorrência muito mais forte. As boutiques, né? As boutiques. Antes a gente tinha concorrência, basicamente na nossa época, a gente concorria entre nós, os Big Four. Os Big Six, depois Big Four. Sim. Hoje não, hoje tem uma concorrência muito maior. Isso traz uma pressão ali. Né? Agora, o maior desafio atual é talento. A gente tem sofrido uma falta de talentos, uma falta de pessoas com interesse na profissão. Isso não é só na profissão de consultor tributário, é na profissão contábil mesmo. Né? Eu estava outro dia, claro... Mas você acha que isso está acontecendo porque essas pessoas que estão chegando no mercado estão muito aceleradas, muito ambiciosas, ou você acha que o mercado, por alguma razão, deixou de ser tão atrativo comparado ao que hoje tem? Porque eu vejo muita gente, às vezes, saindo, Toledo, para as fintechs, para as startups. Qual é o teu palpite sobre a razão que isso está acontecendo? Eu acho primeiro que perdeu-se o interesse, meio que a contabilidade virou um negócio patinho feio. E vou te falar, e não é. Cara, os meus amigos os mais bem-sucedidos, a maioria é contador. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem um problema que a gente precisa, um mito aí que a gente precisa desfazer, né? Uma mentira que a gente precisa desfazer. Mas eu acho que tem uma combinação de as pessoas estão chegando com mais pressa, e aí o cara prefere ir para uma fintech, para um negócio que para uma fintech, uma tecnologia em geral, né? Que talvez cresça mais rápido. É perigoso, porque o cara às vezes não tem base, né? Que chega lá, não tem um bom fundamento, é um problema. Mas o principal ponto, as pessoas não estão procurando o curso. Eu estava conversando outro dia com o diretor lá da Univart, ele falou, cara, a gente não consegue fechar turma. Imagina. Não consegue fechar turma de contábeis. Né? Na minha época, meu ano tinha 240, só na FAI, né? 240 alunos se formaram. Então, você tem primeiro um problema que as pessoas não estão vindo para o mercado para fazer contabilidade. E os advogados também, hoje em dia, o pessoal está muito na linha de empreender, de abrir a própria escritório digital, né? Então, eu acho que a gente a gente está num ponto que está faltando gente. Por mais que a gente esteja investindo em tecnologia, né? E a gente tem investido bastante em tecnologia. O fato você precisa de pessoas, porque alguém tem que sentar e olhar aquilo, interpretar, trazer a notícia trazer a interpretação e aplicar para o cliente. Sim. Eu acho que o maior desafio hoje é falta de gente para a gente olhar para os próximos anos e falar, cara, quem vai ser meu sócio daqui a 10, 15 anos? Claro, eu tenho o privilégio de ter uma equipe boa, mas eu poderia ter o dobro da equipe boa se eu tivesse
o dobro de gente qualificada como eu tenho. A equipe é excelente. Os caras que estão aí, todos eles podem virar sócios. Mas o fato é, deveria ter o dobro disso. Sim. Porque o mercado também vai absorvendo. E com a reforma tributária agora, período de transição, vai ser uma loucura, né? Se hoje está faltando gente no mercado tributário, de 2026 a 2032 vai ser um... Isso que eu ia te perguntar, você transita bastante aí no empresariado, com Federação, com outras associações. O que é hoje a grande preocupação que está na mesa do empresário, Toledo? Eu acho que o primeiro ponto é o aumento da carga tributária, né? Falando aqui de reforma, né? Porque a reforma não se propõe a reduzir a carga tributária, é verdade, mas a gente está com a preocupação de que vai haver um aumento, né? Então, esse é o primeiro ponto. E claro, a questão da simplificação, se você falar com 10 empresários e perguntar o que precisa mudar, o cara vai dizer, precisa tirar a complexidade, precisa simplificar. Então, acho que tem 3 questões, né? Uma é a preocupação com o aumento da carga tributária, até pela política do atual governo, que ele tem a política de gastar mais ali e precisa arrecadar. Segundo, é a questão da complexidade que precisa resolver. E olha, eu tenho acompanhado de perto a reforma, e não sei se certamente tu leu, mas aquele projeto de lei lá que cria a parte do contencioso do IBS da CBS. Eu vi. Né? Viu, né? Quando a gente começou a falar de reforma, quando começou não, quando a gente de fato aprovou ali, teve a aprovação da PEC, simplificação, uma regra única, né? Só muda ali vão ter 2 IVA, né? O federal e o estadual só por uma questão de geração do dinheiro, mas a regra é a mesma, né? O que eu pensei? Vai ficar tudo no CARF, né? Ou vão eliminar o CARF, criar um novo, né? Mas vai ser um único. Não. O que é CBS, que é federal, vai para o CARF. O que é IBS, que é estadual e municipal, vai para que eu esqueci, conselho do IBS ou alguma coisa assim. E eles falam, mas espera aí, mas e se o CARF interpretar que a xícara que o Augusto comprou aqui para presente, aliás, belo presente, Augusto, obrigado. Mas não conta o que tem dentro, que isso é um segredo. Não, isso aqui... Isso, não conta o que tem dentro. Fica tranquilo, pode deixar. Vocês vão perceber que eu fiquei mais animado ao longo da conversa. Mas se o cara for interpretar que isso aqui dá crédito e o Conselho do IBS interpretar que não dá, aí você tem que fazer um recurso para uma Câmara Superior de Unificação, alguma coisa assim, de uniformização. Cara, para que complicar desse jeito? Não é mais fácil deixar um órgão só? Pô, deixa tudo no CARF, já está aí estabelecido. Né? Então, assim, essa simplificação, Augusto, é claro que fala assim, mas não tem simplificação? Tem simplificação na reforma, óbvio, né? A gente está saindo de 27 legislações diferentes de ICMS para uma única de IBS. 5.300 e tantas de ISS para uma, né? Tudo bem, tem simplificação, claro. Mas olha o tipo de coisa coisas que já poderia ser muito mais simples se você tivesse um único órgão fiscalizador. O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Exato, é isso mesmo. Essa frase cabe perfeitamente aqui. Não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. É isso. Mas a preocupação é isso. Tenho ouvido bastante... E um terceiro ponto aqui que eu acho que o pessoal tem também reclamado muito é a insegurança jurídica. Sim. Aquela frase que atribuem ao malandro e que no Brasil nem o passado, ou até o passado é incerto. O passado é mais incerto que o futuro. O passado é mais certo que o futuro. Cara, é perfeita. Sim. Porque olha os julgamentos que a gente teve recentemente, as mudanças de entendimento, e aí retroage. Sim. Como é que você vai fazer? Como é que você explica para um sueco isso, Augusto? Não, tem um texto meu no Manicômio Tributário que eu falo sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, que, né, num dado momento, chama o estagiário. Porque se você tem uma decisão... o estagiário porque daqui 20 Exatamente. Muito bom, se você tem uma decisão de Suprema Corte e ainda vai ser autuado, vai dizer, então chama o estagiário porque você não vai estar aqui quando esse negócio terminar. Já conta a história pro estagiário que daqui a 10, 15 anos é ele que vai cuidar disso. É isso aí. As discussões, a tese do século, com as suas repercussões e reviravoltas, ela tá parecendo aquele desenho animado do... Lembra do... Caverna do Dragão. A gente não consegue sair daquele negócio, né? Então Não, e é do século porque vai demorar 100 anos para resolver. Exatamente. Boa, muito boa. Toledo, que sensacional, meu caro. A gente falou aqui de bastante coisa de gestão, de carreira. Eu acho que inspirou bastante gente, reforma tributária. Mas eu queria te perguntar quem é o Toledo que não está no LinkedIn. Boa. Essa é a parte mais legal, Augusto, porque assim, o Toledo que está no LinkedIn, o que está no LinkedIn é o que me proporciona cuidar do que está fora do LinkedIn. Então, o propósito está aqui, né? Fora do LinkedIn, né? Então, assim, eu acho que
Eu sou marido da Esther, que você é o culpado dessa história, Sou né? sou o culpado. O Augusto atacou de cupido aqui, né? Sem intenção de ser cupido, mas acabou dando certo, né, Augusto? E eu conto essa história que quando eu fui conversar com a Esther a primeira vez lá, e até eu convidei um colega para ir junto, na verdade, a gente ia para uma outra reunião, eu falei, não, vamos junto lá entrevistar uma profissional aqui que o Augusto recomendou, super recomendou e tal, vamos conversar com ela. E aí comecei a conversar com a Esther, né, e aqui a gente começou aquela... Sim. Uma conversa ali de entender, conhecer a pessoa, porque é aquela coisa, quando eu vou fazer uma entrevista, eu quero saber quem é a pessoa. De onde veio, o que fez, né, o que ela pensa, como é que é a visão de vida dela. E aí começamos a conversar e eu terminei a entrevista, saí a gente estava num café lá em Bento Gonçalves, saí do café, virei pro Fernando, e falei, Fernando, eu não sei se eu contrato essa mulher ou se eu peço ela em casamento. Porque, de fato, eu fiquei muito impressionado ali com a história. Então, enfim, sou o marido da Esther. Sim. O pai do Pedro Ivo, que está aqui hoje, inclusive, estava por aqui, né? Estava por aqui. Da Alice, do Antônio, da Helena, e tem mais um gurizinho chegando que a gente não definiu o nome ainda, que a gente está numa Mas discussão. É gremista, né? Não, isso é premissa, certo, né? Isso é certo, isso não tem opção, né? Sim. O Pedro que tá meio desvirtuado aí, porque o tio dele, o padrinho dele é palmeirense, ele tá com essa história, eu sou palmeirense, gremista. Não, é gremista, que é isso, rapaz. Aqui pelo menos é gremista. Sim. Mas sou um cara que gosta de vinho, gosto bastante. Aliás, ontem eu tomei um vinho, Augusto, cara, impressionante. Eu tomei um vinho da Serra, da Valduga. Ó, depois o Jones paga o merchan aí. Sim. Tomei um vinho da Safra 2000, uma raridade. Eu consegui com... O Valduga é um cliente e o Jones é um amigo querido. Eu fui lá e consegui com ele 2 garrafas. Que legal. E ontem abri a segunda, infelizmente acabou. Né? E tentei comprar mais, não tem mais. Uma Safra 2000, um Cabernet Sauvignon espetacular. É aquele vinho que você bota no decanter, deixa ali uma borra grossa, um vinho, uma cor já mais amareladinha, mais ocre, assim. Cara, espetacular. Enfim, gosto de vinho, gosto de churrasco. Sim. Gosto de assar. Churrasco lá em casa, domingo é tradicional. Sagrado. As crianças já ficam com toda a expectativa aí para chegar o domingo para fazer o churrasco. É isso, acho que... Muito bom. Gosto de viajar, gosto bastante de viajar e procuro fatiar as minhas férias aí em pelo menos 3, 4 por ano, né? Aliás, estou saindo de férias, que bom que deu certo. Agora, né? Agora, segunda-feira, estarei na Bahia. Essa vez nós vamos para a Bahia, porque a Esther tá muito grávida, né? Está aí 32 semanas aí. Não dá tempo de... A gente queria ir para Portugal, tinha passagem comprada para Portugal, acabamos cancelando Portugal, porque são muitas horas de voo e aí ficaria um pouco pesada a viagem. Nós vamos para a Bahia, né? E são 2 voos curtos, até Congonhas, depois até Porto Seguro. Sim. E é isso, acho que é... Muito bom. Essa história é legal. A Esther trabalhava conosco na Volvo e, num dado momento, por questões pessoais, ela tomou a decisão de voltar para Porto Alegre e ela me pediu, né? As pessoas pedem, é normal, e eu gosto muito de ajudar, sempre que é possível, né? Augusto, conhece alguém em Porto Alegre, né? Porque eu vinha, né? Eu sou de Porto Alegre, já estou há 15 anos em Curitiba. Eu falei, claro, vou fazer alguns contatos. E aí eu te mandei aquela mensagem, Toledo, a Esther trabalhou aqui, ela é advogada, que bom que deu certo, assim. Você vê que eu não perco a oportunidade, né? Não, exatamente. Enfim. Meu caro, pitacos culturais, como a gente encerra aqui o nosso podcast, o que tu anda assistindo de filme ou ouvindo de podcast, além do Manicômio Tributário, eu tenho certeza. Aliás, te falei antes ali em off, né? Nos bastidores aí, o do Ciro. Sim. Cara, impressionante. O Ciro é um grande amigo. Eu vi vários muito, muito bons, do Souza, inclusive, muito divertido. Mas, cara, o do Ciro é um negócio impressionante, cara. Realmente eu entendo por que você tem tanta admiração por ele. Que o cara é brilhante. Com toda certeza. E você anda lendo o quê? Anda assistindo o quê? Olha, com 4 filhos pequenos não é muito fácil. Eu imagino. Né? Tem uma rotina cultural, tô lendo bem menos, não tenho visto filme, muito raramente, né? Mas eu acho que eu pensei aqui me ocorreu assim, um filme, um livro que eu acho que uns 3 livros aqui, pensando na carreira, tá? Primeiro deles, O Monge Executivo, seguido ali do Líder Servidor, né? Cara, esse livro foi um dos livros que mudou bastante a minha percepção, porque o líder, o chefe, né? Você diferencia lá chefe e líder, o chefe ele acha que ele tá para ser servido, né? Não, o líder é o cara que serve. Sim. O meu papel como líder é ajudar os caras a trabalhar, é criar condições para o cara trabalhar, é ajudar o que eu posso fazer
para a tua vida ser melhor. Exato. Né? Então, isso a gente aprende com o líder servidor e com o monge executivo. Isso vale não só para a carreira, vale para a vida pessoal, como você se relaciona com os filhos. E, aliás, esse é um desafio constante de aprendizado, de melhoria também. Mas o monge executivo é muito bom. Um outro que eu gosto é um livro talvez polêmico, mas eu por exemplo, gosto muito, é o Miracle Morning, né? O Milagre da Manhã. Uhum. Que para mim ele é um livro marcante, assim, porque, claro, de uma forma absurdamente resumida, ele fala assim, cara, se você precisa ter uma disciplina, se você não consegue fazer tudo que você precisa no dia, acorde mais cedo, Sim. né? Porque aquele horário ali, e aí tem os 5 a.m. Club, né? Aquelas coisas todas. Se você consegue acordar... Presente. Olha aí. Tá aí um exemplo de sucesso sim. né? Se você acorda às 5, cara, você tem 3 horas preciosas do dia que ninguém te atrapalha, exceto se tiver uma filha de 1 ano, que daí ela acorda às 6 para pedir mamadeira. Sim. Mas às 5 às 8 é um horário precioso, né? Para você meditar, para você ler, para você afiar o machado, como diriam os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Sim. É o horário que você pode estudar inglês, que você pode ler um livro bom, que você pode... Porque assim, não era para trabalhar, não é para isso. Não acorda às 5 para trabalhar, você acorda às 5 para se preparar. Para cuidar de mim, para cuidar da cabeça, da saúde. Fazer uma academia, né? Eu vou para academia cedinho, 6h30. Eu só não vou mais cedo porque ela sobra às 6h30. Sim. Mas vou para academia às 6h30. Então assim, aliás, isso é uma coisa importante. A pessoa tem que cuidar, né? Tem que se cuidar, né? Sim. Tem que se cuidar. Cara, você tem que ter uma atividade, eu sei que você surfa e tal, tem que nadava, não sei se nada, né? Nada, né? Você tem que ter uma atividade, porque se você ficar só trabalhando, né? Primeiro que você se torne produtivo. Você fala isso no livro também. Quer dizer, não é porque o cara trabalha 14 horas por dia que ele é um cara produtivo. Não. Ele é um cara improdutivo. Ninguém consegue trabalhar 14 horas por dia, né? Com frequência, sem perder produtividade. Você tem que fazer outras coisas. Então assim, o Milagre da Manhã é muito bom nesse sentido, porque ele fala, cara, acorda cedo. Primeira meia hora você medita, você reza, você faz alguma coisa ali pro teu espírito, tua alma. Depois você vai estudar alguma coisa. Não pega celular, não liga a televisão, não liga a rádio, não faz nada. É um silêncio. Cuida de você, cuida do teu espírito. Então, assim, isso é transformador, porque... E ele fala, e você pode você pode ser o que você quiser, desde que você bote isso na sua cabeça. É assim, eu quero ser presidente da KPMG. E aí não faço nada, né? Quero ser, no meu caso, quero ser sócio da KPMG e trabalho mediocremente. Não vai ser sócio da KPMG, né? Sim. Eu quero ser sócio da KPMG e vou trabalhar intensamente para isso. Sim. Tenho certeza absoluta. Se não chegar sócio da KPMG, por qualquer razão, porque um dia cansou, porque não sei o quê, vai fazer uma carreira executiva de muito sucesso aí, porque toda a preparação, né? Já falamos disso, vou ficar repetindo. Eu acho que um outro livro que é muito legal para liderança, né? Especialmente para quem quer fazer negócio, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, sim. Cara, esse livro é bárbaro, Carnegie, né? sim. Ele te ensina... Tem gente que faz isso intuitivamente, tem gente que precisa aprender, né? Mas o livro é bárbaro, né? Porque assim, de novo, ele tá falando de pessoas. Sim. Como é que você trata a pessoa? Né? A história que ele foi lá fazer negócio com o cara, ele chegou, sentou... O cara queria contar da cadeira que ele tinha reformado, que ele mesmo tinha pintado, né? Sim. Primeiro você vai criar a relação. O negócio você faz no último minuto, se fizer ali, porque talvez você nem faz ali. Isso. Né? E o que eu falei antes, você vai almoçar com um cliente, se você chegar no cliente e você querer falar, não, te chamo pra almoçar, né? Aliás, a gente almoça até com uma certa frequência, né? Sim. Apesar da distância. Cara, a gente não fala de trabalho no almoço. Assim, exceto uma questão específica, precisamos resolver esse negócio. Bom, vamos resolver isso aqui primeiro e depois a gente vai falar da família, vai falar da viagem, vai falar do podcast, vai falar do livro. Sim. Né? É isso que você tem que ter né? Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele também fala isso. E para não ficar só falando dica de livro para carreira, eu trouxe um que eu adorei, assim, que é o Crime e Castigo do Dostoiévski. Ah, sensacional. É sensacional. Eu sei, é antigo, é um clássico, né? Eu comprei para Esther de presente e aí acabou que ela estava lendo um outro livro e eu comecei a dar aquela folhadinha ali. Eu não consegui parar de ler. Sim. Eu não conseguia. E só que daí a Esther estava grávida, eu acho que estava grávida do Antônio. Ou não, estava grávida da Helena. E aí ela queria ler, eu falei, não. Esse aqui você não pode ler quando tá grávida. Esse livro é muito tenso pra uma grávida. Depois você vai ler. Mas aí que emendou várias gravidezes, agora quando nascer ela vai conseguir ler. Até hoje ela não leu, resumidamente. Mas esse é um livro que eu acho que vale a pena a leitura. É uma leitura deliciosa, né? Você começa a ler, você não consegue parar. Né? Muito bom, porque eu falo bastante isso, né, Toledo, que
se você se propuser a ler os clássicos, a gente pode falar de Tolstói, pode falar dos russos, pode falar de Shakespeare, pode falar de Machado de Assis, Nelson Rodrigues. Tudo tá falando da natureza humana. E quando tu trata de negócios, tu trata de pessoas, natureza humana. Não tem negócio CNPJ para CNPJ, né, Augusto? É CPF para CPF, porque é a Volvo com a... Não. É o Augusto com o Toledo, é pessoa para pessoa, é negócio CPF para CPF. Com certeza. Meu caro, que satisfação te receber aqui. Estou muito feliz, acho que a gente está entregando aqui um episódio de muita qualidade para a nossa audiência. Eu tenho uns avisos aqui, mas antes do aviso até, tu colocaste uma questão da disciplina das 5 horas, eu gosto muito de seguir, já falei aqui no podcast, um cara chamado David Goggins. Esse cara é um monstro. Eu sigo ele no Instagram, assisto os vídeos dele, e com ele eu aprendi um negócio. Talvez eu esteja sendo contraproducente com o meu podcast, mas aqui eu falo de verdade, tá? Que é o seguinte, ouvindo e assistindo David Goggins, eu passei a fazer academia sem ouvir nada. Ok. Porque ele diz assim, faça sem ouvir nada, porque nos momentos de dificuldade, você não vai estar com musiquinha ali motivacional. Não vai estar... Então, e aí eu me concentro no exercício. Isso mudou minha vida. Então, eu sei que você está me ouvindo aí numa esteira e tal, e talvez deixe de me ouvir para me ouvir em outro momento, tá? Mas é muito importante isso. E o David Goggins fala dessa questão de disciplina, de manter o foco no que está fazendo. Você fica muito mais produtivo. Obrigado, meu caro. Satisfação enorme. Eu que agradeço. Eu queria talvez deixar aqui, por favor, permitir. O espaço é teu. Tem uma frase que eu gosto muito. A minha sogra me deu um livro chamado Talking to Strangers, que é maravilhoso, mas ela escreveu a frase não tem nada a ver com o livro, mas é uma frase do Ralph Waldo, que ele fala o seguinte: todo homem que eu encontro me é superior em alguma coisa. E nesse particular, eu aprendo com ele. Caramba. Cara, isso é corte. Isso é corte. não é de arrepiar? Arrepiar, cara. E eu falo isso, teve um dia que eu pedi um cafezinho lá no escritório, e a dona Dora foi lá, esquentou a xícara. Cara, que troço sensacional. Ela esquentou a xícara do cafezinho. Não é... Olha o nível do serviço. Sim. Né? Ela Sim. não precisava esquentar a xícara do cafezinho. Ela podia botar de qualquer jeito e me servir. Ela foi lá e se prestou a esquentar. Passou uma água quente, na verdade, na xícara. Ela esquentou a xícara, trouxe o cafezinho quentinho. Você aprende com todo ser humano que eu encontro, alguma coisa ele faz melhor do que eu. Sim. E se eu tiver humildade para enxergar isso, eu vou sair daquela relação melhor. Né? Acho que é isso. Muito bom, meu caro. Obrigado, eu que agradeço aí pela baita oportunidade, baita bate-papo, uma delícia daqui. Obrigado você. Eu queria lembrar, fazer algumas questões aqui. Nós estamos na semana da minha sessão de autógrafos em Porto Alegre, no dia 26 de abril. Eu estou divulgando o endereço aí no WhatsApp, nas redes sociais, lá no Augusto Flores Oficial, no Instagram. Tá? Então, 26 de abril, sessão de autógrafos em Porto Alegre. Não sei quando é que você vai ouvir esse episódio, mas no dia 9 de maio, em Curitiba, ali na Água Verde. Quem foi na sessão de autógrafos do Manicômio Tributário no mesmo bate-local. E dia 28 de junho, sessão de autógrafos em São Paulo, tá? Vai ser uma sexta-feira, tudo Porto Alegre e São Paulo é uma sexta-feira e Curitiba vai ser uma quinta-feira, tá? Eu queria falar do MTX Mastermind, é um evento que a gente está promovendo em São Paulo no dia 29 de junho, é um sábado, o dia inteiro. Gente sensacional, vai estar lá o meu amigo Daniel Mascarenhas, que fala sobre sanidade mental, escreveu um livro sobre isso. Vai estar o meu queridíssimo amigo Tiago Figo, a Alessandra Vieira, Rodolfo Araújo, Rodrigo Reis, timaço, mainstream tributário vai estar comigo lá. E a gente vai passar o dia inteiro batendo papo com você, que vai estar lá nos prestigiando, falando sobre gestão tributária, liderança, pessoas. A gente só não vai falar o que dá crédito e o que não dá crédito, porque isso não interessa, Toledo. A gente acredita nas soft skills para o crescimento, porque todo o resto está na base, né? Você me acha nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, no Instagram, no Facebook, também no LinkedIn, o website www.augustoflores.com.br. Você pode me mandar mensagens, sugestões, críticas no WhatsApp 41 99569 3841. Augusto, eu quero uma mentoria. Manda lá, a minha equipe manda para mim, eu passo a interagir com você, a gente discute mentoria individual,
mentoria coletiva. Eu agora criei um produto que é mentoria coletiva temática, um ticket mais baixo, e eu falo sobre assuntos. Então eu falo 1 hora e depois 1 hora a gente debate com os mentorados. Tem sido muito, muito rica a experiência. O meu livro, qual livro? Agora os meus livros, né? Manicômio Tributário, Cartas a um Jovem Gestor Tributário, você encontra no site da Editora Viseu, meu grande parceiro de publicação, na Amazon também. MTX Educação é o nosso negócio que proporciona cursos e que está promovendo o MTX Mastermind em São Paulo. E um agradecimento especialíssimo ao meu patrocinador, a Bravo. A Bravo é uma tech com mais de 10 anos de atuação no Brasil, com mais de 6 mil CNPJs atendidos entre multinacionais, empresas de capital aberto. E a Bravo está fazendo um trabalho sobre reforma tributária. Então, se você quiser focar muito mais no negócio, entender o negócio, o futuro... Essa semana teve até a premiação do Texto da Manhã. Você tem que estar conectado ao negócio. Deixa a Bravo cuidar da sua contabilidade, da sua folha de pagamento, da sua escrituração fiscal. Você vai se surpreender com a tecnologia embarcada desse atendimento. Acho que era isso. Muito obrigado.